Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a vereadora de Contagem, Moara Saboia. Obrigada, vereadora, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Letícia, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com os nossos ouvintes. Vereadora, a senhora é filiada do PT e a gente pode falar assim que a Contagem é uma das principais cidades em que o PT atualmente é governado, tem uma prefeitura. Queria primeiro perguntar para a senhora, como que a senhora avalia, qual que deve ser o trabalho ali do PT, principalmente em Contagem, para ser uma referência para o Brasil, principalmente o PT em Minas Gerais, que ficou ali um tempo marcado pela gestão do ex-governador Fernando Pimentel. Qual que é o trabalho que a senhora enxerga da prefeitura de Contagem para tirar esse estigma do PT no estado? Contagem é uma das maiores cidades governadas pelo PT, acho que só perde para Fortaleza, que é uma capital. Fora isso, realmente eu desconheço, e com reeleição, então, acho que é a única dessas grandes. Já acabou de passar por um processo de eleição interna do PT, eu acho que quem acompanha a política, quem acompanha aqui o canal, deve ter acompanhado bem. Eu acho que o PT precisa olhar para a Contagem, olhar para esse modelo aqui. Como uma cidade onde o Bolsonaro ganhou na sua eleição, consegue eleger uma prefeita petista, consegue reeleger em primeiro turno, consegue dialogar para ter uma ampla base na Câmara, uma base que não é petista, que não é de esquerda, que muitos vereadores se dizem conservadores, mas que têm em comum a vontade de trabalhar pela população. Então, eu acho que o PT, esse processo de disputas internas mostrou isso, e o Lula deu esse recado no dia da posse do Edinho, precisa de unidade e precisa olhar para quem é mais pobre, para sua base histórica, para quem realmente precisa da população. E essas pessoas são de todos os tipos, inclusive conservadoras, inclusive evangélicas, inclusive, então, nas nossas periferias. Então, acho que o PT precisa olhar para a experiência de Contagem, uma experiência que conseguiu organizar o partido internamente, conseguiu ampliar a sua base, conseguiu ampliar o número de vereadores na última eleição, conseguiu conquistar a reeleição e tem conseguido fazer uma gestão conectada com a população. A senhora mencionou o processo ali de eleição interna do PT, em que foi eleito o diretório. A gente viu que foi uma disputa ali bastante acirrada, que foi inclusive judicializada aqui em Minas Gerais. Como que a senhora vê essas disputas internas, se isso não acaba prejudicando o partido? É a característica do Partido dos Trabalhadores, né? Nós somos o maior partido de esquerda da América Latina e temos esse modelo de disputa, que é um modelo democrático, que vai para as eleições, que vai para o debate, que vai para o embate, e que, sem dúvida nenhuma, muita coisa acaba vazando, não só para a imprensa, mas para a população geral. Eu achei particularmente a disputa aqui em Minas Gerais muito acirrada, acho que não precisava de ter chegado ao ponto que chegou, inclusive de precisar de judicialização. Mas eu acho que é um passado, assim, recente, mas eu acho que a gente tem que superar esse momento, entender e construir o partido para enfrentar 2026, que de longe não será fácil para o nosso campo político. A senhora acha que essas disputas internas podem atrapalhar essa reconstrução? A senhora vê que ainda tem uma mágoa ali, uma fissura no partido? Eu acredito que pode ter mágoa, mas eu acho que a gente precisa muito de maturidade para lidar com o que a gente tem na frente, né, gente? Acho que o Brasil está enfrentando o momento da gente estar refletindo sobre a nossa soberania. A gente está enfrentando hoje como inimigo a maior potência mundial, que tem imposto um tarifaço ao nosso país. Então, acho que disputa interna partidária é uma coisa que não cabe para quem quer comandar o Brasil e principalmente quem quer retomar o estado de Minas Gerais. Voltando um pouco mais para a Contagem, falou da importância, né, de ter o PT ter a prefeitura de Contagem, a senhora mencionou isso. Hoje, quais são os projetos na avaliação da senhora de discussões em Contagem e o que está travado na avaliação da senhora? Travado aonde? Na Câmara ali, de discussões que são importantes para a cidade, mas que não estão avançando. A Câmara de Contagem não tem a tradição de travar muita coisa, né? A gente fica acompanhando algumas câmaras aqui da região metropolitana, principalmente Belo Horizonte. Aqui é muito difícil essa cultura, assim. De fato, os projetos avançam, eles vão sendo debatidos, mesmo a revelia da própria prefeita, mas eles vão para plenário. Então, não acredito que hoje a gente tem projetos que estão travados. A gente tem projetos hoje que são os principais projetos da pauta. Assim, depois do plano diretor, eu acho que a Marília mandou um pacote
pacote de projetos que, de novo, visa regulamentar a cidade como um todo, né? E que vão estar em debate agora nesse próximo período. Vai ser criada uma comissão, inclusive eu faço parte dessa comissão, para reorganizar a parte da forma como a cidade de fato é ocupada. Contagem tem uma legislação muito antiga. A legislação, por exemplo, que muitos dos nossos comércios hoje não são regulamentados, que a gente não tem regulamentação de food truck, a gente não tem regulamentação para quem é vendedor ambulante, a gente não tem regulamentação para quem é caixeiro, quer trabalhar numa festa, a gente tem uma regulamentação muito atrasada, inclusive para festas, para as empresas, enfim, para restaurantes, para quem quer ocupar a parte da rua, como os pallets. Então, tudo isso está em debate agora na Câmara. Mas eu não acredito que está travada, não. Contagem, enfim, a Câmara tem avançado com tudo. Inclusive, da direita quanto da esquerda, esses debates conservadores, debates, enfim, mais avançados, tudo tem caminhado. E o que de fato tem acontecido é passado ou não na Câmara. Então, se a gente for na avaliação da senhora, os principais projetos, então, essa questão do plano diretor e quando a senhora fala de questões de regulamentação da cidade, são basicamente o quê? São hoje, por exemplo, a regulamentação, por exemplo, edilícia de Contagem, que é dos nossos prédios, das nossas casas, a gente tem uma regulamentação muito antiga que boa parte da cidade, eu arrisco dizer de mais da metade da nossa cidade, ela não é regular. Ela é irregular. E hoje, se eu quero regulamentar, eu demoro muito. Se eu quero abrir uma empresa em Contagem, eu construir uma empresa em Contagem, eu demoro muito tempo para fazer isso. Se eu quero regularizar um bar, são muitas regras de várias secretarias que vão se sobrepondo. A prefeita mandou um pacote de leis que vão regulamentar todas essas questões e vão atualizar a nossa regulamentação para que a cidade seja uma cidade regularizada, que as pessoas possam andar na lei, consigam pagar impostos, consigam arrecadar, a cidade consiga arrecadar de fato. Então, acredito que esse projeto é um projeto de interesse de muita gente da cidade, de muitos vereadores e principalmente do empresariado. É de consenso, então, ali entre os vereadores, se a senhora avalia isso? O consenso que nós precisamos debater. Agora, o que vai sair, se vai sair exatamente como a prefeita mandou, se nós vamos mudar alguma coisa, isso sem dúvida nenhuma vai ser um debate. A avaliação da senhora precisa de alguma mudança nesses projetos? Muito pequenas, assim, acho que são detalhes mesmo que atualizariam as últimas leis propostas pela Câmara, mas eu sou uma vereadora da base, do partido da prefeita, então eu acho que faz mais sentido eu de fato achar, mas eu acho que é um projeto que sem dúvida nenhuma traz avanços, principalmente para sair daquela cultura, sabe, que as pessoas diziam assim, eu quero abrir uma empresa em Contagem, eu demoro muito tempo, ou eu quero estar regular e eu não consigo. Então são projetos que tentam unificar, você não precisa ficar procurando várias secretarias, o principal é colocar um valor mais justo e reduzir o valor para quem está legal. E a senhora mencionou, a senhora é da base e a gente teve um mal-estar ali na Câmara de Contagem. Queria perguntar como que está o clima agora, principalmente depois do desgaste do aumento ali do salário dos vereadores, que provocou até a saída ali da vice-liderança do governo, da vereadora Adriana também. Como que ficou? Esse desgaste já foi superado? Completamente, assim, a base da prefeita é uma base muito grande. Eu acho que o desafio principal dela é você ser liderança da base e conseguir dialogar com mais de 20 vereadores na Câmara, né? Que quase 20, na verdade, vereadores na Câmara. Eu acho que esse é o principal desafio. E eu acho que a Marília tem uma postura que é um pouco, acho que talvez diferente de alguns outros prefeitos, que ela sempre fala assim, eu não mando nenhum projeto que constranja a sua base. Então, ser base da Marília não tem essa dificuldade, que impede ela ser do PT, de esquerda, e conseguir dialogar com o conjunto por isso. Então, acho que sim, a gente superou. Acho que a escolha do Didi também foi uma escolha muito boa. Eu ia perguntar isso, porque saiu algumas notícias, principalmente nos bastidores, que teria ali tido um mal-estar também pela escolha da Marília pelo novo vice-líder. Teve ou não teve? Eu acho que pode ter tido com o partido dele, que não foi o partido que construiu a eleição da Marília. Agora, com a base, de fato, não. Ele tem sido um vereador parceiro da prefeitura desde o começo, tem uma afinidade política também pela agenda, porque é um vereador da cultura, do esporte, do incentivo às coisas na cidade. E é um vereador jovem que, de novo, é uma aposta da Marília, né? Foi uma líder de primeiro mandato, a Adriana foi uma líder de primeiro mandato, e ela mantém essa aposta de construir novas lideranças com o Didi sendo um líder no primeiro mandato. Em relação à Adriana, também já foi superado em relação a ela com um eventual mal-estar. Ela votou contra esse aumento, ela foi contra ali a maior parte, né? Todos os outros vereadores em relação a ela também, qualquer mal-estar ali também já passou.
Olha, eu consigo dizer assim, sobre a minha base, assim, sou líder de uma bancada, com a gente com certeza, agora com todos os vereadores, como eu disse, são quase 20 vereadores, então acho que cada um tem sua especificidade, até porque a vereadora não votou contra, né, ela se ausentou nas 2 votações, eu acho que parte do mal-estar se compõe por aí, acho que faltou o diálogo. O diálogo de dizer com antecedência. Da parte dela, de comunicar com os vereadores. Sim. Vereadora, queria perguntar assim, como que estão... tem muito se falado da prefeita Marília Campos se disputar algum cargo em 2026. A senhora acredita que ela tem capacidade para alçar voos maiores, ocupando ali, seja uma vaga no Senado, ou eventualmente ali até uma chapa para o governo do estado? Então, tem o que eu acho e tem o que a Marília tem reafirmado veementemente todas as vezes. Eu tenho certeza que a Marília seria uma ótima candidata a qualquer um dos cargos estaduais que ela se dispusesse a disputar. E as pesquisas têm apontado isso. Assim, ela já foi ventilada para candidatura a governadora, já foi ventilada para ser candidata a vice na chapa com o Pacheco. E por último, agora, a última pesquisa que aponta o empate técnico dela, ela em primeiro lugar na disputa para o Senado. Então, acho que ela seria uma ótima candidata, mas o que ela tem reafirmado é que ela quer encerrar o mandato dela aqui em Contagem, quer cuidar dessa condução da cidade. A Marília já teve a experiência de não ter feito, enfim, com a sua saída, ter observado um desmonte das políticas que ela construiu. Então, acho que nesse ciclo, assim, da vida, ela tem reafirmado muito isso. Quero estar em Contagem, quero participar da eleição em Contagem, quero dar vitória pro Lula em Contagem. Quero ajudar a construir a chapa do governo estadual, mas eu quero acompanhar a partir da nossa cidade, inclusive ajudando a eleger candidatos da nossa cidade para deputado estadual e federal. O presidente Lula já externalizou a vontade ali do candidato do governo de Minas, apoiado pelo PT, que fosse o senador Rodrigo Pacheco. A senhora acredita que o senador Rodrigo Pacheco é o candidato que vai conseguir unir a esquerda ali, falando na disputa ao governo do estado? Eu acho que a tarefa do Pacheco não é nem unir a esquerda, né? Eu acho que o Lula deu a tarefa pra gente apoiá-los. Eu acho que a tarefa dele, na verdade, é atrair a centro-direita, assim. Então, eu acho que a esquerda mineira precisa de responsabilidade nesse momento, de entender quais são os enfrentamentos que a gente precisa fazer. Eu acho que é muito nesse sentido que o Lula aposta no Rodrigo. Um político que é jovem, mas já foi presidente do Senado, então mostra sua capacidade de diálogo, de amplitude. Então acho que a tarefa dele não é tanto dialogar com a esquerda, acho que o Lula, a Marília, os aliados desse campo aqui, eles podem fazer esse papel. Acho que a principal tarefa do Rodrigo, acho que para se viabilizar, é conseguir atrair para além da esquerda. E a senhora tem uma ala do PT que defende que o PT, se for o Rodrigo Pacheco, pelo menos ocupe ali a vaga de vice. A senhora acredita que o PT tem que ocupar essa chapa ou não necessariamente? Não necessariamente. Acho que a gente tem que ter uma chapa viável eleitoralmente para disputar Minas Gerais. Eu acho que essa é a principal questão com aliados do nosso campo. Vereadora, falando um pouco sobre o futuro político da senhora. A senhora está como vereadora de Contagem. Ano que vem a gente tem eleição, a gente vê muitos vereadores disputando outras vagas, né? Seja na Assembleia, seja na Câmara Federal. Quais são as perspectivas da senhora? Se a senhora acredita que esse já é o momento de alçar voos maiores? Eu fui candidata a deputada na última eleição, né? Estou hoje como primeira suplente do PT, primeira suplente da minha chapa. E sim, tenho pretensão de novamente ser candidata a deputada estadual nesse momento. A Marília tem dialogado muito com isso, com todos nós, assim, da necessidade de Contagem ter os seus deputados também eleitos pela cidade e que respondam pela cidade. Culturalmente, em Minas Gerais, o sul de Minas tem seus deputados, o norte de Minas, o nordeste de Minas tem seus deputados, e a região metropolitana é onde todo mundo busca o voto, mas pouco retorno se dá. E a gente acredita muito aqui em Contagem que as respostas para as questões dos municípios da região metropolitana, elas precisam ser estadualizadas, elas precisam ser feitas de forma mais coletiva. Eu acho que falta uma atuação mais permanente, tanto dos deputados federais quanto estaduais, para a construção dessas saídas. Mas na avaliação da senhora, uma vontade seria mais para a Assembleia ou Câmara Federal? Para a Assembleia. Para a Assembleia, a gente pode, a 2026, colocar o nome da senhora ali na disputa? Sou pré-candidata, o PT precisa me aprovar.
A gente estava conversando, a senhora, antes de gravar essa entrevista, estava, né, numa audiência ali na Assembleia Legislativa. Sim. E queria já aproveitar e perguntar a avaliação da senhora da avaliação da gestão do governador Romeu Zema, se ele tem dado mais atenção ao Estado. Como que a senhora avalia? Não, olha que eu sou assim, vou tentar fazer uma crítica, inclusive não tão parcial ao governador Zema. Eu acho que, de fato, ele se dedicou ao Estado, não sei se para o bem ou para o mal, no seu primeiro governo. O segundo está muito nítido que o objetivo dele é se viabilizar para a candidatura a presidente. Então, ele já inicia o seu governo dessa forma, ele abre mão de ser governador, inclusive também já repassando essa tarefa para o seu vice, que é o Matheus Simões, com a tarefa também de se viabilizar como governador, de fazer a sucessão do governador Zema, e inclusive se perde um pouco nisso, né? A gente vê assim um desespero um pouco da parte dele, com aqueles vídeos comendo banana, a hora com o bebê reborn do Lula, para tentar aparecer, e já com um pré-lançamento de candidatura em São Paulo, se intrometendo em muitos assuntos nacionais e cuidando pouquíssimo de Minas Gerais. E o exemplo mais clássico que a gente teve disso foi o Propag. Quem conduziu as negociações do Propag foi, na época, era o presidente do Senado, que foi Rodrigo Pacheco, junto com a Assembleia, com o intermédio da Assembleia, que foi até o governo Lula para conduzir esse processo. O nosso governador foi omisso disso, como está sendo omisso de várias outras situações, como a questão do Rio Doce, da reparação dos crimes da Vale e das empresas mineradoras, também que teve pouca participação do Estado. Então, de fato, o governador abandonou Minas Gerais, acho que pelo esse sonho dele de ser candidato a presidente do Brasil. Vereadora, para a gente poder já encerrando, caminhando para o final, a senhora mencionou ali o vice-governador também, Matheus Simões, falou sobre a avaliação que a senhora faz da gestão do governador Romeu Zema. Qual que é o plano, na avaliação da senhora, que a esquerda, o campo progressista tem que usar para poder vencer um governo que, apesar dessas críticas, as pesquisas internas ali mostram que é um governo que tem boa avaliação? Se não pode ser um caso parecido como aconteceu com o prefeito de Belo Horizonte, o Fuad. Eu acho que a nossa principal tarefa é desmascarar o governador Zema. Acho que ele tem apresentado uma política completamente errônea em vários aspectos, de moradia, de saúde, com a privatização do Amélia Lins, de educação, querendo privatizar a educação também, enfim, de transporte, que tem feito uma integração sem dialogar com os municípios de fato, enfim, com a privatização da Semig Copasa, apresentando o que aconteceu, por exemplo, com São Paulo, com os apagões, com a privatização. Então, acho que o momento da eleição é um momento que todo mundo repara mais na política. Eu acho que a nossa tarefa principal é, desmascarar, de fato, apresentar o que o governo Zema tem feito, e a outra é apresentar alternativas, e a gente tem exemplos nas nossas cidades no Brasil. Vereadora, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda, também voltar outras vezes. Eu que agradeço, estou à disposição para a gente seguir acompanhando e apresentando um pouquinho da nossa política na cidade. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!